Atenção, fiel torcida, tem novidade quente no Timão. O Corinthians terá desfalques importantes para enfrentar o Coritiba hoje à noite pelo Campeonato Brasileiro Série A. Agora eu quero saber de você, torcedor. Mesmo com desfalques, o Corinthians consegue buscar um bom resultado hoje? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com toda a fiel, porque aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no Corinthians. Rapaziada, jogo com Coxa, 9h30 da noite desta quarta-feira e com alguns desfalques importantes. A gente estava trabalhando aí numa transição física de alguns jogadores recuperados, né? O Yuri Alberto, o Caio César, o Matheus Pereira, o próprio Raniel e o Alan, que tiveram problemas físicos nos últimos dias, né? Mas participaram parcialmente de treinamentos, depois de forma integral. Esses devem ser relacionados, mas a tendência é que Yuri Alberto, Caio César e Matheus Pereira estejam fora. Na verdade, essa é uma informação do Fábio Lázaro e do Samir Carvalho, do Portal UOL, de que esses três não serão relacionados. O Yuri Alberto até tinha uma tendência, inclusive o GE colocou que ele estava na relação, mas o Samir e o Fábio estão bancando de que ele está fora. Eu estava até com uma expectativa, né, de que o Yuri figurasse no banco de reservas, fosse colocado no segundo tempo, mas a tendência é que realmente ele esteja fora. O Caio César e o Matheus Pereira praticamente confirmados aí de que não estarão em campo realmente, né, ainda participando de uma transição. Ou seja, tem clássico contra o Santos no próximo domingo. Então, acho que é uma tendência natural de que um jogo contra o Coritiba em casa, né, você consiga, vamos lá, né, sem desrespeitar nenhum adversário, né, se virar com o que tem. E o que tem não é tão pouco assim. E embora o Santos também não esteja numa condição favorável, né, mas o Neymar, por exemplo, né, provavelmente não jogou contra o Mirassol no empate em 2-2, inclusive em que o Ancelotti esteve lá, né, para poder observá-lo e ele não pôde estar, provavelmente visando esse jogo de domingo. Se ele não jogar domingo também, né, aí talvez não seja só um desgaste, um desconforto, seja uma lesão que a gente não saiba até então. O fato torna-se um jogo mais importante, né, ser um clássico no próximo domingo. Então, essa transição, né, essa recuperação, ela vai continuar desses três jogadores. Vamos tentar escalar esse time aí. Hugo Souza no gol, Mateuzinho e Bidu nas laterais, dupla de zaga titular, né, Gustavo Henrique e Gabriel Paulista, e agora começa a dificultar um pouquinho. Mas imagino eu que Ranieri, André, Bidon e Garro, Memphis e Guinegão. Acho que é isso aí. Acho que esse deve ser o ataque do Corinthians, ou o Vitinho, talvez. São algumas dúvidas, evidentemente, a gente não sabe o que o Dorival vai levar a campo, mas são essas as possibilidades. E na sequência aí o Corinthians vai ter todos os jogadores à disposição. Vem agora uma reta importante de brasileiro até a Copa do Mundo para o Corinthians poder ficar na parte de cima. E eu acho que tem condições para isso e tem elenco para isso. O Jesse Lingard ainda não foi regularizado, não foi inscrito, não foi regularizado no bid da CBF, porque ele ainda depende de um CPF brasileiro, por ser estrangeiro, está demorando um pouco essa tramitação, para depois visto de trabalho e aí sim bid e a inscrição no Campeonato Brasileiro. Então tem alguns dias. O Corinthians não está muito preocupado porque ele está ainda readquirindo a forma física e tudo mais, não teria condição de jogo agora, mas daqui uma semana, duas, ele já vai estar apto fisicamente em campo e até lá se espera que a questão burocrática seja resolvida, né? O Zaccaria Labiat, por exemplo, deve estar no banco de reservas diante do Coxa. Esse sim já tem condições físicas pelos treinamentos em alto nível que vem desempenhando. O Lingard também chamou a atenção nessa terça-feira por conta de uma gravação que ele fez de uma chamada, né, que se denominou Do Reino à Favela, né? Inclusive foi tema da sua apresentação, do seu anúncio, né, do Reino à Favela. A gente está falando de um cara do Reino Unido, né, da Inglaterra lá, né, do rei Charles, antiga rainha Elizabeth, e ele fez questão de fazer gravações, né, algumas tomadas dentro de uma favela de São Paulo, no caso a maior delas, no caso Heliópolis. Visitou a comunidade, tirou fotos, participou de gravações, andou de bicicleta e chamou a atenção, né? Inclusive,
né, de outras pessoas que estavam criticando a postura. E não vejo problema nisso, né? Não é glamorizar, não é romantizar a favela, que é uma região onde tem muita gente decente, né? Que está batalhando pelo pão de cada dia e que está vivendo lá a sua dificuldade, né? Mas é a realidade do nosso país, né? Pela desigualdade social que a gente vive, mas a gente sabe que o futebol ele é um agente de inclusão social, né? Então, quando você tem um Memphis Depay visitando a comunidade, você tem um Jesse Lingard fazendo isso também, eu acho que a gente aproxima esses mundos, né, cara? Eu acho bacana isso, e o Corinthians se notabiliza por ser um clube social nesse sentido, né? Inclusive, de ter essa questão muito forte na sua história, na sua origem. Então, cara, eu não vejo problema nenhum. Eu não sei quem problematiza isso. De novo, não é romantizar. É simplesmente tentar entender que o futebol está em todas as partes, em todos os cantos. E esses caras, se eles entenderem isso, né, se eles não forem lá, e eu não acho que seja o caso, para tirar uma casquinha, eu me incomodo um pouco aquele meme, né, da galera dos turistas indo na Rocinha lá, tirando uma selfie com um drone lá, né, numa cadeira que fica em cima da comunidade, exibindo a favela, assim. E isso eu acho um pouco demais, assim, porque, enfim, mas ao mesmo tempo, a galera que fornece isso, né, que vende isso ao turista, tá fazendo o trampo dela, né? A galera tá lá ganhando o troquinho delas, tá usando de um subterfúgio totalmente legal, né? De um turista que vai lá, a favela não é algo comum a eles, né? Então eles daqui a pouco se impressionam com esse contraste, né? A comunidade ali com as belezas cariocas e tal, enfim. Mas isso me incomoda um pouquinho. Agora, um jogador de futebol estar presente na comunidade, entender a dimensão social que o futebol leva e causa, putz, eu acho isso bacana, inclusive. Acho sensacional. Mas o Lingard ainda não tem condições de jogo, tá? Mas, inclusive, ele dará entrevista coletiva de apresentação. Achei estranho, até quando eu vi na Corinthians TV, a entrevista de apresentação agendada para 7h30, 8 da noite dessa quarta-feira. Eu falei, mas o Corinthians joga quarta-feira às 9h30 da noite. Pois é, mas ele será apresentado antes do jogo. E depois, no intervalo, ele será apresentado à Fiel no gramado da Neoquímica Arena, onde será saudado e saudará também de volta a Fiel torcida. Então, teremos a apresentação em campo de Jesse Lingard nessa quarta-feira. E para a gente fechar esse vídeo, o Corinthians estipulou o valor que ele quer para vender Hugo Souza. Puta, essa notícia me bate de um jeito tão errado, cara. Eu sei que o Hugo tá valorizado, eu sei que o Hugo é jovem, que tem uma aspiração de futebol europeu num nível mais alto do qual ele desempenhou, né, que foi no Chaves de Portugal. Ele ficou balançado com a proposta do Milan no final do ano passado. Ele vai ter propostas desse nível de clube, e aí é muito difícil realmente você lidar com isso. Mas, cara, é tão difícil você achar um goleiro ídolo, especialista em pegar pênaltis, que pega a bola do jogo, que conquista títulos, que exerce uma liderança. É muito difícil, cara. É muito difícil. O Corinthians ficou 12 anos aí com o Cássio, né? Então, assim, é muito difícil você achar um cara como esse. E o Corinthians achou. Mas, assim, não dá pra também definir aquilo que o cara quer como meta de vida, né? Se ele for para a Copa do Mundo, ele vai se valorizar ainda mais. E há uma tendência, né? Dependendo do que acontecer na Copa, né? Se ele for usado numa disputa de pênaltis, então o valor dele vai lá em cima. E aí ele pode atrair a atenção do mercado europeu, ele quer isso. Se já veio proposta, vocês imaginem, depois de uma Copa do Mundo. E o Corinthians estabeleceu um valor para vendê-lo. Lembrando que o Corinthians tem apenas 60% dele. O Corinthians adquiriu o goleiro junto ao Flamengo, o Flamengo ficou com 40% do bolo. O Corinthians quer, pelos seus 60%, 13 milhões de euros. Isso significa quase 80 milhões de reais.
A gente é meio maluco, né, no meio do futebol, mas eu acho troco. Eu acho nada. Pelo que o Hugo representa, eu acho que não vale a pena. Aí você deve estar pensando, pô, 80 milhões de reais. Quanto vale um título paulista diante do maior rival pegando pênalti na decisão? Quanto vale uma Copa do Brasil que o clube não conquistava desde 2000 e tralalá? Quanto vale ganhar uma Supercopa diante do Flamengo? Quanto vale todos os títulos que ele ainda pode conquistar? Quanto vale? 13 milhões de euros. Ah, mas é que o Corinthians só tem 60%, né? Então, a proposta no todo, na verdade, ela passa de 20 milhões de euros. Para um goleiro, eu sei, mas quem define o preço é quem vende, não é mesmo? E não vai resolver a vida do Corinthians. Mas aí, claro, tem a vontade do jogador, não é assim que funciona. Eu estou sendo muito irracional aqui, eu reconheço tudo isso. Né? Quase derrubei tudo. Eu reconheço tudo isso, mas eu estou falando de uma forma prática, né? Não sei se vale a pena. Enfim, me incomoda um pouco, né? Todo o tempo a gente ficar falando do preço do Hugo Souza. Para mim, o Hugo Souza tinha que aposentar no Corinthians, mas talvez seja só a minha opinião. Comenta aqui o que vocês acham de tudo isso. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau! O Corinthians entra em campo hoje para mais um desafio importante no Campeonato Brasileiro. Mas o clima nos bastidores é de atenção por causa de desfalques relevantes no elenco. Em um campeonato longo e competitivo como o Brasileirão, perder jogadores importantes pode impactar diretamente o desempenho de uma equipe. Cada atleta tem uma função dentro do sistema tático, e quando alguém importante fica fora, o treinador precisa buscar alternativas rápidas. No caso do Corinthians, a comissão técnica terá que reorganizar a equipe para enfrentar o Coritiba. Dependendo das ausências, mudanças no esquema tático podem acontecer para equilibrar o time dentro de campo. Esse tipo de situação também abre espaço para outros jogadores mostrarem seu valor. Muitas vezes, atletas que começam no banco ou que têm menos minutos podem aproveitar essas oportunidades para ganhar espaço no elenco. Além disso, o momento do mercado da bola também influencia o ambiente dentro do clube. Enquanto o time se prepara para o jogo, a diretoria segue atenta às oportunidades de reforçar o elenco ou realizar ajustes com possíveis saídas. Esse movimento é comum em clubes grandes como o Corinthians. A ideia é manter o time competitivo ao longo da temporada e garantir que o elenco tenha opções suficientes para enfrentar diferentes cenários. A torcida, claro, acompanha tudo com muita expectativa. Mesmo com desfalques, o torcedor corintiano sempre acredita na força do clube e no poder da camisa dentro de campo. Jogos difíceis muitas vezes acabam se tornando momentos de superação, e o Corinthians já mostrou diversas vezes em sua história que sabe crescer justamente quando enfrenta dificuldades. Agora resta saber como o time vai se comportar diante desse desafio contra o Coritiba. Será que mesmo com ausências importantes, o Timão consegue fazer um grande jogo? Quero saber sua opinião. Você acha que o Corinthians consegue vencer mesmo com esses desfalques? Comenta aqui embaixo. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com outros corintianos, porque aqui você acompanha tudo sobre o Corinthians todos os dias. Vai, Corinthians!